Fala, gente boa, como é que você tá? Tudo bem ou não? Então, e a França, hein? Ficou assim, todo mundo surpreso com a reviravolta que teve na eleição da França, com a esquerda ficando em primeiro lugar, o centro ficando em segundo lugar, e a extrema-direita, que tinha liderado no primeiro turno, ficou em terceiro lugar. Surpreendeu muita gente, principalmente a extrema-direita. Você vai ver nesse vídeo aqui a cara de taxa, a surpresa deles. E eu vou falar sobre como é que vai ficar daqui para frente, porque agora tem uma incerteza. Não é porque teve eleição, a esquerda ganhou, que ela vai governar a França e ponto final. Não é assim, não é como no Brasil, quem tem mais voto leva e fim. Não. Tem que ter todo um arranjo político, por quê? Porque ninguém formou maioria lá, e isso é uma característica diferente do sistema político francês que eu vou explicar nesse vídeo aqui. Mas ó, vem comigo que eu sou Ricardo Mello, sou explicador geral da República e às vezes também me meto a explicar um pouquinho sobre a política internacional. Ó, já se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo, compartilha esse conteúdo e deixa sua opinião nos comentários, porque toda vez que você engaja comigo, esse vídeo aqui aparece para mais pessoas. Se puder e se quiser, contribua com o financiamento coletivo também, tá? Essa é a maneira desse canal permanecer no ar. Aqui embaixo ó, tem o Seja Membro, se você está vendo pelo YouTube, e aqui em cima tem essa chave Pix também, que é a maneira, inclusive, mais simples de você contribuir quando quiser, como quiser, com quanto quiser. Mas vamos nessa, a notícia não espera. Seguinte, o Macron rejeitou o pedido de renúncia do primeiro-ministro francês. Essa é a notícia mais recente, porque o primeiro-ministro pediu demissão do cargo em razão das eleições. Eu vou te explicar também o que aconteceu. Teve eleições recentemente para o Parlamento Europeu. E aí, os deputados da extrema-direita acabaram tendo uma maioria dos votos na França. E aí isso significa que era um indicativo de que o povo francês não estava contente com o atual governo que tinha maioria. Então, o Emmanuel Macron, que é o presidente da França, dissolveu o parlamento e chamou novas eleições para o parlamento francês, que é o equivalente à nossa Câmara dos Deputados aqui no Brasil. E aí o que acontece? Porque aí a eleição foi realizada em 2 turnos, e aí houve uma grande reviravolta. Né? No primeiro turno, a extrema-direita ficou em primeiro lugar, o que estava encaminhando a França para uma catástrofe política, mas houve uma união no segundo turno dos republicanos, dos democráticos, e eles conseguiram barrar o avanço da extrema-direita lá na França. Tanto é que está aqui a notícia: a França, em reviravolta, esquerda vence eleições legislativas, mas não forma maioria. Existe um bloco chamado Nova Frente Popular. Eles conseguiram 182 deputados eleitos para a Assembleia da França. Isso significa que eles foram os que mais elegeram deputados, mas não formaram a maioria absoluta. O que acontece? A França é um sistema semipresidencialista. E eu vou te explicar como é que funciona isso. É um sistema em que o presidente ele representa o Estado e o primeiro-ministro representa o governo, o dia a dia das coisas do governo. O chefe de Estado é o chefe das Forças Armadas, é o cara que cuida ali de manter o respeito à Constituição, é o cara que representa o país lá fora, mas não é o cara que governa diretamente. Para isso ele tem o primeiro-ministro, que é o chefe do governo. E esse primeiro-ministro precisa de ter maioria no parlamento para conseguir governar. Se ele não tiver 50% dos deputados mais um, ele não governa. E os deputados, inclusive, precisam aprovar, ou seja, ele precisa de fato conquistar essa maioria, não é aquela maioria arranjada, mal organizada que a gente tem aqui no Brasil. Tem que ser uma maioria sólida, senão o primeiro-ministro não fica no cargo. E quem nomeia o primeiro-ministro também é o presidente, e aí os deputados têm que votar e aprovar essa nomeação para que ele seja eleito. Então, para governar a França, é preciso ter maioria no parlamento francês. E a coalizão de esquerda, que é o grupo que se reuniu na esquerda, chamada Nova Frente Popular, teve mais votos, teve mais eleitos, mas não o suficiente para formar essa maioria. Então vai ter que ter um rearranjo aí com o pessoal do centro para formar um governo para poder seguir governando a França, porque ainda tem mais 3 anos de mandato do Emmanuel Macron
e ele precisa manter o governo andando, não dá para parar a França. Mas o curioso disso tudo foi a reação da esquerda e a reação da extrema-direita. A extrema-direita tinha certeza que ia formar a maioria nessas eleições agora no segundo turno. Eles estavam ali todos ansiosos, aguardando a divulgação do resultado, e no final das contas ficaram com cara de tacho. Vamos acompanhar a reação deles aqui, ó. Dá só uma olhada. Estavam ali felizes, achando que iam ganhar. De repente... carinha de derrotados. Em compensação, a esquerda estava lá reunida na Praça de la République, que é a Praça da República, lá em Paris, e aí eles comemoraram muito a vitória nas eleições. Dá uma olhada como foi a reação do povão lá. Isso aí você sabe o que eles estavam falando, né? Eles estavam dizendo não passarão para a extrema-direita. E de fato não passaram. Tentaram, mas não conseguiram passar. E agora precisa formar o governo. E aí tem um imbróglio no meio do caminho para ser resolvido, que é o seguinte: quem vai governar a França? Quem vai indicar o primeiro-ministro? Porque a esquerda tradicional, a centro-esquerda, que é mais moderada, se juntaram, os verdes, né, os ecologistas, se juntaram todos para barrar a frente de extrema-direita e lançaram candidaturas a deputados. Lá a eleição é distrital, ou seja, cada região da França elege um deputado. Então, imagine uma cidade em que todo mundo vota nos candidatos a deputados só daquela região, não vota como é no Brasil, que você vota no estado inteiro, né? E aí, depois do primeiro turno, quem tiver, se um deputado não tiver maioria absoluta dos votos, tem segundo turno. E todos os candidatos que tiverem mais de 12,5% dos votos, eles estão automaticamente classificados para esse segundo turno. O que aconteceu? No primeiro turno, como a extrema-direita teve a maioria dos votos, tinha candidatos liderando em várias regiões do país, o centro e a esquerda se uniram. E aí, quem tivesse mais mal colocado nas pesquisas e nos resultados do primeiro turno, retirou a candidatura para apoiar quem estava mais bem posicionado, para evitar que a vitória fosse da extrema-direita. Então, mais de 220 candidatos retiraram as suas candidaturas para apoiar alguém que estava mais bem posicionado para vencer a extrema-direita. E aí deu certo, a extrema-direita tinha uma estimativa, uma perspectiva de que ela ia ter maioria, não maioria absoluta, mas ela ia eleger mais deputados que todas as outras forças políticas. E isso acabou não se confirmando. A esquerda é que acabou elegendo mais deputados que todo mundo. Os deputados de centro ficaram ali em segundo lugar, a esquerda com mais ou menos 182 cadeiras, o centro com 160 cadeiras, a extrema-direita ficou em terceiro lugar, com 143 cadeiras no Congresso, no parlamento francês. E aí, esse cara aqui, que é o possível problema que a França tem para resolver agora, o nome dele é Jean-Luc Mélenchon. Ele é líder da coalizão de esquerda e ele é um cara de esquerda tradicional. Ele, inclusive, era do Partido Socialista, que é um partido mais moderado, mais de centro-esquerda, e ele saiu do partido porque ele achava que o partido estava muito centrista e ele queria permanecer lá na esquerda. Então ele saiu, fundou um outro partido, que é a França Insubmissa, e ele vinha liderando essa coalizão, fez um programa de governo, apresentou esse programa de governo. Só que ele é considerado de esquerda demais, por exemplo, pelo Emmanuel Macron, pelo mercado, né? O mercado, que lá existe também, o mercado, essa figura misteriosa que domina a política brasileira e que lá também domina a política francesa, que são justamente os investidores, os empresários, os banqueiros. O mercado, você já ouviu falar dele aqui? Lá tem um igual. Pois bem, ele meio que assusta esse pessoal aí do mercado, né?
Então, agora ele está reivindicando o poder, reivindicando que ele seja o primeiro-ministro. O Emmanuel Macron já falou que não tem negócio com esse cara, porque esse cara é esquerdista demais. Então tem que ter um acordo mais próximo do centro político. E aí existe um outro sujeito, que é esse aqui, o nome dele é Olivier Faure, ele é o líder do Partido Socialista, que é um partido de centro-esquerda e que está disposto a fazer um acordo com os centristas e até com a centro-direita para tentar formar um governo. Como ninguém formou maioria, vai ter que ter um acordo, vai ter que ter uma junção de forças políticas para alguém nomear o primeiro-ministro. Se isso não acontecer, o Emmanuel Macron pode nomear um tecnocrata, uma pessoa que não é da política, e essa pessoa vai ficar tocando o dia a dia do governo, mas sem fazer grandes mudanças, que é justamente para onde a população está apontando com essa votação, né? O Emmanuel Macron tinha maioria antes dessa eleição, aí agora ele perdeu essa maioria, ou seja, a população da França está dizendo que não está feliz com a política do Macron. Então, diante disso, é preciso ter alguma mudança, mas, segundo está apontando também as urnas, como ninguém formou maioria absoluta, essa mudança não vai ser assim tão grande, tão forte, tão expressiva quanto a esquerda queria. Então, talvez tenha que ter um acordo. Existe uma conta aí que os socialistas, os verdes, que são os ecologistas, os centristas, que são ligados ao Emmanuel Macron, e os candidatos independentes, que também se elegeram agora, que cresceram de número de 29 para 39, somando essa galera toda pode dar 36 deputados, que é mais do que os 289 que são necessários para formar a maioria e governar o país. Então, isso tirando de lado o Jean-Luc Mélenchon, que é de esquerda demais, segundo alguns. Então, a esquerda governaria a França, mas uma esquerda mais moderada governaria a França numa aliança com o pessoal que é indicado pelo Emmanuel Macron. Nessa situação, ele indica um primeiro-ministro que vai ser votado pelo parlamento e, se passar, se tiver mais de 289 votos, esse primeiro-ministro está aprovado. O que pode acontecer agora? Negociações extensas que podem durar semanas e semanas e semanas até achar um nome de consenso para poder governar a França. E enquanto isso não acontece, o primeiro-ministro atual, que é centrista, que é ligado ao presidente, vai permanecer no cargo para não deixar ali um vácuo de poder, né? Para não deixar um buraco, a França sem um comando, e aí sim a coisa degringolaria de vez. Mas o mais importante de tudo, sem dúvida nenhuma, é a derrota da extrema-direita, que estava toda assanhadinha, achando que ia ganhar a eleição na França, e acabou não levando, ficou em terceiro lugar. Se a gente somar os votos, independentemente de ter ganhado ou perdido a eleição, a extrema-direita teve mais votos do que as outras vertentes políticas. Ela teve 10 milhões de votos. Mas se você somar as coalizões, a esquerda e o centro, foram 13 milhões de votos. Mas ainda assim, de novo, né, uma coalizão, é um ajuntamento de dois grupos políticos diferentes que tiveram que se unir para impedir a vitória da extrema-direita. Mais 3 anos de mandato, tem o Emmanuel Macron, e aí em 2027 tem eleições para presidente da França, e a extrema-direita quer lançar a Marine Le Pen, que é candidata nata, sempre ela, antes era o pai dela, e agora é ela que é a candidata da extrema-direita a ser a presidente da França. Então, para barrar mais uma vez o avanço da extrema-direita, é possível que em 2027 seja necessário fazer mais uma aliança entre o centro e a esquerda lá na França. Mas, por enquanto, a França está livre da extrema-direita e agora ela tem um problema para resolver, que é achar um nome de consenso para ser o primeiro-ministro francês, para ser o cara que vai tocar o governo francês no seu dia a dia. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outro vídeo da política nacional e até internacional. Um abração para você e tchau.